Olá, boa noite, confrades, oficiais de praças, minha continência. Quem vos fala é o soldado Herson, coordenador, do primeiro subnúcleo NEPOM Feira de Santana. Para quem ainda não sabe, NEPOM, Núcleo Espírita da Polícia Militar. Então, no dia de hoje, conforme o cronograma das palestras do NEPOM, ao qual poderíamos estar reunidos aqui presencialmente, isso já é possível no primeiro BEIC, mas como não foi possível pela ausência, estou aqui gravando este vídeo para que todos possam estar assistindo e assim, quem sabe, em algum outro momento possamos estar juntos, confraternizando, Que a ideia de estarmos aqui presencialmente no BEIC, ao qual já foi permitido, primeiramente pelo Deus, Jesus e a espiritualidade, é nos familiarizarmos, nos estreitarmos nossos laços de entendimento e de aprendizado mútuo, para que assim venhamos a cada vez mais nos espiritualizar e levar esse conhecimento a demais colegas da corporação que queiram nos ouvir, tá bom? E eu gostaria de iniciar o vídeo de hoje, 12 de agosto de 2022, com uma prece que eu criara, com inspiração, claro, de Jesus e a espiritualidade. Então, eu vou estar lendo, porque eu criei, mas ainda não memorizei. Mas vamos lá. Prece do PM Espírita / Cristão. Deus de misericórdia infinita, Jesus, general do amor, dar-nos condições de proteger a sociedade, de acolher a vítima e com respeito frear o agressor. Que no ato discricionário que me compete, seja eu guiado pelo teu amor, Jesus, a agir com discernimento e proporcionalidade, ao impor o necessário ao agressor. Seja ele quem for, perceba-se errante e atenda à ordem policial. E se caso isso não ocorrer, sejamos nós o limitador consciente sob vosso amparo para o excesso do outro, com misericórdia a cumprir a lei. E com consciência do dever cumprido, regressaremos aos nossos lares para estar com os nossos, Em ti confiamos, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Então, eu vou mandar depois, vou enviar essa prece para o grupo e para os demais interessados. Mas vamos ao Evangelho rapidamente, não delongarei nesse vídeo, e vamos ao Evangelho programado pela espiritualidade. Então vamos lá, que é o festim da festa de núpcias. E respondendo Jesus, lhes tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei, que desejando fazer as bodas ao seu filho, mandou seus servos a chamar os convidados para a bodas. Mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos, com este recado aos seus convidados: eis aqui, tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os animais cevados estão já mortos, e tudo está pronto para vinde a bodas. Mas eles desprezaram o convite, e se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu tráfico, outro, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara, e depois, os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas com efeito estão aparelhadas, mas que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois às saídas das ruas, e a quantos achardes, convidais para as bodas. E tendo os seus servos pelas ruas, congregaram
todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados à sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos chamados e poucos escolhidos. Mateus capítulo 22, de 1 a 4. Então, só nesse primeiro momento do Evangelho, que é do capítulo muitos chamados e poucos escolhidos, onde devemos entender que Jesus está nos chamando a todo instante, para participar dessa festa de núpcias. Mas precisamos vestir a veste nupcial. Que veste nupcial é essa que foi encontrada este homem que não tinha, não estava com ela, de fato, a qual se era adequada para a festa? É a veste da moral, a veste da sabedoria, do amor ao próximo, da caridade, de tudo quanto Deus espera de nós, de tudo quanto possamos estar enquadrados nas leis divinas para agir melhor, onde quer que estejamos, prioritariamente dentro de casa. Mas aqui, sempre por extensão, eu trago sempre o alerta de que, como somos policiais, devemos sempre estar vigilantes, orando e espiritualizados para poder estar cuidando destes que, olha lá, foi chamado bons e maus. Então, todo qualquer ser que esteja por aí é o nosso irmão e merece respeito. Então, devemos auxiliá-los, fazer o nosso máximo, para ajudá-lo, mesmo que precisemos usar, do cumprimento da lei, mas sempre apenas no limitador necessário, e o que pudermos fazer para ajudá-lo, devemos fazer, porque sabe-se lá quem é este irmão que nos encontramos, porque o entrelaço da vida, ele é constante, e sempre as pessoas que estão ao nosso derredor, mesmo em meio a ocorrências, têm a ver conosco. Vamos seguir. O incrédulo ri desta parábola, que lhe parece de uma pueril ingenuidade, pois não admite que haja tantas dificuldades para a realização de um banquete, e ainda mais quando os convidados chegam a ponto de mascarar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, são naturalmente alegorias, mas não devem passar dos limites do possível. O mesmo se pode dizer de todas as alegorias das fábulas mais engenhosas, se não lhes descobrimos o sentido oculto. Jesus se inspirava nas usanças mais comuns da vida daquela época e adaptava as suas parábolas aos costumes e o caráter do povo a que se dirigia. A maioria delas tinha por fim fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, e em seu sentido só parece compreensível para os que não se colocam nesse ponto de vista. Então devemos nos abrir para entender aquilo que Jesus quer nos passar. Lembremos, nenhum conhecimento vem à mente se o coração não permite. Devemos nos desarmar para que haja o aprendizado. Nesta parábola, por exemplo, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial. Os primeiros convidados são os judeus, que Deus havia chamado em primeiro lugar para o conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas cujas palavras foram pouco ouvidas, cujas advertências foram desprezadas, e muitos deles foram mesmo massacrados. Como os servos da parábola, os convidados deixam de comparecer, alegando que tinham de cuidar de seus campos, de seus negócios. Representam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes para as coisas celestes. Ou seja, estamos num tempo que a gente precisa entender que somos espíritos imortais, e tudo quanto estamos a viver aqui
tem relevância para o que iremos, né, encontrar à frente, né? Agora ainda mesmo nessa encarnação, mas mais ainda após o desencarne. Então precisamos atentar para o que de fato é relevante, né? Entender o que é a verdadeira propriedade. Acreditavam os judeus de então que a sua nação devia conquistar supremacia de todas as outras, sobre todas as outras, pois não havia Deus prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra inteira. Tomando sempre a forma pelo fundo, eles se julgavam destinados a uma dominação efetiva no plano material. É pueril, né? Achar que se pode dominar tudo por aqui. Antes da vinda do Cristo, com exceções dos hebreus, todos os povos eram politeístas e idólatras. Se alguns homens superiores haviam atingido a ideia da unidade divina, essa ideia, entretanto, permanecia como sistema pessoal, pois em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam os seus conhecimentos sob as formas misteriosas, impenetráveis à compreensão do povo. Os judeus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo, né? O a crer num Deus único. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro através de Moisés, depois através de Jesus. Desse pequeno foco partiu a luz que havia de expandir-se pelo mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posterioridade espiritual, tão numerosa como as estrelas do firmamento. Mas os judeus, embora repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se dedicar à prática mais fácil do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, dominada pelos romanos, estava esfacelada pelas facções, divididas pelas seitas. A própria incredulidade havia atingido até mesmo o santuário, pois então que Jesus apareceu enviado para chamá-los à observação da lei e para abrir-lhes os novos horizontes da vida futura. Primeiros convidados do banquete da fé universal, eles repeliram, porém, as palavras do celeste Messias os sacrificaram, né? E os sacrificaram. Foi assim que perderam o fruto que deveriam colher na sua própria iniciativa, né? Então eles estavam muito presos materialmente, né? É tanto quando fala da questão dos rituais, de que faziam, né? Lavar as mãos. Não, se eu fiz mal a minha mãe, meu pai, alguém, lavando as mãos, quando estarei livre do pecado, né? Uma extrema ignorância. Mas tudo isso fruto de quê? Do que está enraizado de ordem material, construído há milênios. Então não tinha como perceber, não queriam perceber, né, que tem um fortalecimento do orgulho para se dispersar esse entendimento grosseiro. Seria injusto, entretanto, acusar o povo inteiro por essa situação. A responsabilidade cabe principalmente aos fariseus e aos saduceus, que puseram a nação a perder. Os primeiros pelo seu orgulho e fanatismo, e os segundos pela sua incredulidade. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que se negaram a comparecer ao banquete de núpcias, e acrescenta que o rei, vendo isso, mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas ruas, bons e maus. Fazia entender assim que a palavra seria pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que estes, aceitando-a, seriam admitidos à festa de núpcias em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem tampouco sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. Importante, é necessário, antes de tudo e como condição expressa, vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração, praticar a lei segundo o Espírito,
pois essa lei se encontra inteira nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas entre todos os que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que guardam e a aproveitam, quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse: muitos serão chamados e poucos os escolhidos, né? Então, queiramos entender que, se não nos compenetrarmos de como melhor devemos seguir a vida, ficará difícil a nossa relação, né? Não adiantará estarmos presos, ligados ao momento terreno e esquecendo-se, né? Esquecendo-se do que é verdadeiramente importante, nós espíritos. E aí, rapidamente, para completar, eu gostaria aqui de trazer algo muito importante, né, para compreendermos melhor do porquê nós, enquanto policiais, devemos respeitar, ser imparciais, prudentes, cautelosos e respeitosos para com quem encontramos nas ocorrências, onde quer que estejamos, né? E aqui tem esse livro, ó, né? Rindo e refletindo com Chico Xavier, mas tem coisas aqui que nos chamam à reflexão, né? E eu vou ler aqui, essa historinha é muito rápida, tá? Para compreendermos uma questão que foi perguntada a Chico, né? Se havia obsessores no presídio, né? E aí que a historinha diz o seguinte, são 2 páginas. Obsessores no presídio. Em inúmeras oportunidades, Chico visitou presídios, sempre merecendo a maior atenção e respeito dos sentenciados. Numa delas, alguém lhe perguntou: Chico, você viu muitos obsessores por lá? E o médium disse: não vi obsessores. Vi, sim, muitos benfeitores, amigos, muitas mães. Lá não há obsessores. Eles já fizeram o que queriam. Os noticiários de jornais está repleto de notícias assim: matou o colega de escola, contratou um pistoleiro para assassinar o pai, embriagado atropelou várias pessoas, planejou o assassinato da esposa, sequestrou o recém-nascido, torturou o desafeto até a morte, detonou uma bomba que fez dezenas de vítimas, derramou álcool sobre o mendigo e pôs fogo. São ações hediondas, inconcebíveis, exprimem um comportamento subhumano, situando esses criminosos como monstros na terminologia popular. O Espiritismo nos oferece condições para apreciar com justeza esses problemas, reconhecendo ações de cruéis obsessores que os induzem a ações nefastas e comprometedoras. A intenção é vingarem-se de passadas ofensas, de vidas anteriores ou da atual, quando sofreram prejuízos morais e materiais por eles provocados, vítimas de ontem, verdugos de hoje, verdugos de ontem, vítimas de hoje, que sucumbem às próprias fraquezas ao cometer crimes, mas com o vigoroso empurrão desses ferozes vingadores do lado espiritual, né? Porque não estamos só, por onde quer que vamos, a depender de como é a nossa vibração espiritual, né? A nossa energia, atraímos aqueles que comungam com nossas ideias, né? Obviamente, as prisões estão longe de se situarem como hospitais dirigidos por benfeitores espirituais, adequados ao tratamento de doentes da alma. Difícil imaginar anjos custodiando criminosos. O ambiente é péssimo, marcado por rebeliões e desatinos de toda sorte, que se sucedem ininterruptamente, gerando consternação e temores na população.
Não obstante, a observação de Chico, que poderia ser tomada à conta de comentário piedoso, evitando incursões pelo terreno de maledicência, não é destituída de lógica. Feito o estrago, alcançado o objetivo de submeter seus desafetos à execração pública e à privação da liberdade, os obsessores tendem a afastar-se, dando por concluído seu trabalho. É comum o vingador que se considera satisfeito após agredir um desafeto até a morte. Sua ação é tão ou mais cruel. Matam moralmente suas vítimas. Após o estrago que infrutíferamente buscaram evitar, já que seus tutelados estavam mais receptivos às sugestões das sombras, aproximam-se mentores espirituais e familiares desencarnados, buscando amenizar suas dores e despertar suas consciências. Quando a nós outros, que nos sentimos chocados com seus crimes, chegando, não raro, a imaginar se não seria razoável instituir a pena de morte para puni-los. Vale lembrar a observação do Mestre, João 8,7, diante dos fariseus que pretendiam apedrejar a mulher colhida em adultério. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, a síntese dessa historinha está aqui, né? Logo no princípio, entendeu? Chico, vou repetir, viu muitos obsessores lá no presídio? Não vi obsessores, vi sim muitos benfeitores, amigos, muitas mães, né? Lá não há obsessores, eles já fizeram o que queriam. Então, trazendo para a nossa área, se a gente não tiver cuidado, a gente pode estar sendo instrumento desses obsessores que gostariam que invigilantemente atacássemos aquele verdugo ao qual ele não quer o bem. E se não tivermos vigilante para apenas sermos imparciais, corretos na ação, limitadores de forma proporcional, por isso eu criei a oração daquela forma, estaremos nos comprometendo e esses obsessores também estarão fazendo a sua vingança valer com a permissividade de minha ação equivocada. Então, tenhamos cuidado, colegas. Estamos em momentos difíceis, onde a energia do ódio, a energia da ira, a hostilidade está pairando. Então, só a oração, a vigilância, o desejo de fazer o bem é que vai nos manter numa couraça de fé e protegidos para melhor agir e cada vez mais menos se comprometer, tá bom? Então, que Jesus abençoe a todos, tá? Muito obrigado a Coronel Selmo, a Tenente Norma, tá? Por estar me permitindo falar, né, da doutrina, entendeu? Através do primeiro subnúcleo NEPOM, Feira de Santana, tá bom? Então, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Eu espero que em outro momento possamos ter um grupo de amigos aqui, porque o mais interessante para o momento presencial é ao final do tema, né, que foi explanado, viria o que? O Pinga Fogo NEPOM, onde teríamos debates, questionamentos, para compreendermos ainda melhor as nossas ações do dia a dia na área policial, tá bom? Então, que Jesus abençoe a todos, minha continência, muita paz.